Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de expressão gráfica. A aula de hoje, nós vamos falar sobre vistas ortográficas. Vamos trabalhar com a vista ortográfica a partir de uma perspectiva um pouco mais complexa do que a que vocês aprenderam na aula passada. Vamos ler aqui o que diz a questão. Desenhar em escala adequada as vistas frontal, superior, lateral direita e esquerda e posterior do objeto. Dimensões em metros. Então, todas essas medidas aqui estão em metros, certo? Vamos aprender, antes de iniciar a desenhar a vista, como escolher a escala para trabalhar. Se eu tenho um objeto que vai ter 30 metros de largura máxima, quanto que vai ser a altura máxima? 10 mais 10 mais 10. Então, 30 metros também de altura máxima e a profundidade máxima? 30 mais 10, 40. Então, 40 metros de profundidade máxima. Então, este objeto, qual vai ser a escala que eu vou utilizar para me transformar essas medidas em centímetros de maneira que caiba no meu papel? Então, antes de tudo, vamos estabelecer quais os valores que nós queremos. Então, esses 30 metros de largura máxima, eu vou querer desenhar com quanto? O ideal é que eu desenhe esses 30 metros com 3 centímetros, que é a largura máxima. A altura máxima é de 10, 10 e 10, ou seja, também 30 metros. Eu desenho também com 3 centímetros. E a profundidade máxima, 30 mais 10 ou 20 mais 10 mais 10, a profundidade máxima de 40 metros, que eu vou querer desenhar com 4 centímetros, certo? Então, qual é a escala que eu vou utilizar para transformar 30 metros em 3 centímetros ou 40 metros em 4 centímetros? Vamos trabalhar com escala. Vamos lá. Então, eu sei que o meu objeto real, ele tem 30 metros, certo? Vamos trabalhar aqui com a largura máxima primeiro. Então, o meu objeto real tem 30 metros. Qual é a escala que eu vou trabalhar para transformar esses 30 metros em 3 centímetros? Qual vai ser a escala, né, que eu vou trabalhar? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou transformar as duas unidades em metros, certo? 30 metros já está. 3 centímetros eu vou transformar para metro. Quem não sabe? Vamos lá. Se em 1 metro eu tenho 100 centímetros. Em 3 centímetros eu vou ter quantos metros? X vai ser igual a 3 vezes 1, 3, dividido por 100. X, vamos lá, 3 vezes 1 dividido por 100, x vai ser igual a 0,03 centímetros. Então, escala é igual a D para R, não é isso? Primeira coisa, nós temos que saber que essa é uma escala de redução, porque eu vou reduzir de 30 metros para 3 centímetros, certo? Então, vamos lá. Escala D sobre R. Então, escala vai ser igual. Quem é D? 3 centímetros, que em metros vai ser 0,03. 0,03 metros. Quem é R? R é 30 metros, não é isso? Então, para 30 metros, certo? Eu corto metro e metro. Se eu quiser transformar em escala de redução, eu vou dividir por 0,03 e vou dividir
por 0,03, certo? Por quê? Por que eu dividi por 0,03 e não por 30? Porque é uma escala de redução. Então, eu tenho que deixar aqui, ó, a unidade do desenho igual a 1. Então, a escala vai ser igual a 1 para 30 dividido por 0,03 dá 1000. Então, a escala do meu desenho vai ser 1 para 1000, certo? Ok, agora como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou saber as outras medidas? Vamos lá, vamos, por exemplo, vamos usar como exemplo a medida aqui em que o real vai ser 20 metros. Vamos usar essa medida aqui, ó, esse 20, tá? Para descobrir, certo? Então, vamos lá. Eu sei que o meu real é igual a 20 metros, certo? E eu sei que fator de escala é igual a D sobre R. Precisamos descobrir o fator de escala da escala 1 para 1000. Vamos lá? Fator de escala vai ser igual a 1 metro para 1000 metros, certo? Para mim transformar em centímetros por metro, o que é que eu vou fazer? A primeira unidade aqui, eu vou transformar para centímetros. Então, o fator de escala vai ser igual em 1 metro, lembram? Eu tenho 100 centímetros. Então, 100 centímetros dividido por 1000 metros. Fator de escala vai ser igual 100 dividido por 1000, 0,1 centímetros por metro, ok? Então, a cada 0,1 centímetro que eu desenho, equivale a 1 metro do objeto real. Então, eu sei que R vai ser igual a 20 metros. E fator de escala é igual a D sobre R. O que é que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o valor de D. Então, D vai ser igual a quê? Vai ser igual a F vezes R, tá? Então, D vai ser igual ao fator de escala, que é 0,1 centímetros por metro, vezes o real, que é 20 metros. Eu corto metro com metro, então D vai ser igual a 0,1 vezes 20, 2 centímetros, certo? Então, toda medida que eu tiver no meu objeto real, eu vou multiplicar por 0,1, certo? Então, a profundidade máxima, que era 40 centímetros, 40 vezes 0,1 vai ser igual a 4 centímetros. A altura máxima, que era 30 centímetros, 30 vezes 0,1 vai ser igual a 3 centímetros, certo? Essa medida aqui de 10, tá? Essa medida de altura de 10, 10 vezes 0,1, 1. Essa de 5, essa largura aqui de 5, 5 vezes 0,1, 0,5 centímetros. Essa altura de 15, 15 vezes 0,1, 1,5 centímetros, ok? Então, todas as medidas do meu objeto real devem ser multiplicadas pelo fator de escala, que é 0,1, ok? Vamos agora iniciar com o desenho. Então, primeira coisa que eu tenho que descobrir é o valor de x, certo? Lembram da fórmula? X vai ser igual a 8 vezes D, né? Dzinho sempre vai ser 0,5 centímetros, sempre, independente de escala, tá? 8 vezes Dzinho, mais 2 vezes a profundidade, mais 2 vezes a largura. Esta é a fórmula. X vai ser igual a 8
vezes 0,5 centímetros mais 2 vezes a profundidade. Quanto que era a profundidade máxima, gente? Profundidade máxima era de 4 centímetros. Então, 2 vezes 4 mais 2 vezes a largura. Quanto que era a largura máxima? Lembrando, largura máxima era 3 centímetros. Então, 2 vezes 3. X vai ser igual a 8 vezes 0,5 dá 4, 2 vezes 4, 8, e 2 vezes 3, 6. Então, 4 mais 8 mais 6, 18. X vai ser igual a 18 centímetros. Certo? E o Y? Y vai ser igual, qual é a fórmula? 4 vezes D mais a altura mais a profundidade. Então, Y vai ser igual 4 vezes 0,5 mais a altura máxima, que é 3, mais a profundidade máxima, que é 4. Gente, lembrando que a partir do momento que a gente passa para desenho, nós vamos utilizar sempre as medidas do desenho. Então, já aplicado o fator de escala em todas as unidades, certo? Então, Y vai ser igual 4 vezes 0,5 é 2, mais 3 mais 4. Então, 2 mais 3 mais 4 é igual a 9 centímetros, certo? 9 centímetros. Como é que eu vou centralizar isso lá no papel? Meu papel, vou pegar aqui ele, para vocês darem uma olhada, certo? Então, vamos lá. Quanto que é a largura máxima, que é o valor de x? O valor de x máximo, não sei se dá para vocês verem aí, mas dá 28 centímetros. E quanto que era o valor de y do papel? Dá, olha aqui se dá para vocês verem, dá 18 centímetros, certo? 18 centímetros. Então, vamos lá, para aprender a centralizar mais uma vez. Então, como é que eu vou fazer? 28, que é o máximo de x, né? Menos 18 igual a 10. Então, eu faço 5 centímetros para um lado, 5 centímetros para o outro. Para o y, isso aqui foi para o x. Para o y, como é que nós vamos fazer? O máximo era 18. 18 menos 9 vai ser igual a 9. Então, eu faço 4,5 para cima, 4,5 para baixo, certo? Vamos colocar aqui no papel. Eu vou primeiro usar valor de x, então eu vou 5 centímetros para um lado, 5 centímetros para o outro, ok? 5 centímetros para um lado, 5 centímetros para o outro. Para y, como é que eu vou fazer? 4,5 para cima, 4,5 para baixo. Então, 4 centímetros e meio para cima, 4 centímetros e meio para baixo. Certo? E aí, nós podemos fazer um retângulo com essas medidas, ou podemos fazer direto, tá? Para facilitar, eu vou fazer o retângulo para vocês verem, né, as dimensões. Então, esse meu retângulo tem que ficar 9 por 18 e centralizado. Então, eu deixei aqui, ó, um espaço de 5 centímetros. Aqui eu vou traçar os 18
ok? Aqui embaixo eu deixei 4,5 centímetros. Então, eu vou traçar aqui, né, com traços estreitos e leves, porque a gente vai apagar esse retângulo depois. Ok? Então, o nosso retângulo ficou com o x máximo, que foi 18, certo? E com o y máximo, que foi de 9. E ficou centralizado na folha, certo? Ele ficou bem no meio da folha, que esse é o correto. Então, vamos voltar para os cálculos. Agora, para a gente poder traçar os eixos, tá? Para definir os locais de onde ficará cada vista. Então, vou começar com LY superior. A fórmula do LY superior era 2 vezes D mais H. Então, LY superior vai ser igual a 2 vezes 0,5 mais H, que é 3. Então, LY superior vai ser igual a 2 vezes 0,5, 1 mais 3, 4 centímetros. E quanto que é o inferior? LY inferior vai ser igual a 2 vezes D mais a profundidade, certo? Então, 2 vezes 0,5 mais a profundidade, que era 4. Então, LY inferior vai ser igual a 2 vezes 0,5, 1, mais 4, 1 mais 4, 5 centímetros, certo? Para que isso? Para mim poder traçar aqui o X. Então, vamos lá? Vamos traçar 4 centímetros para cima e 5 para baixo. Então, eu vou medir aqui 4 centímetros para cima e aqui, ó, vai ficar 5 para baixo. Então, esse é o local onde eu devo passar o meu X. Ok? Passado o X, né? Ficou, mais uma vez, 4 para cima e 5 para baixo. Agora, nós vamos traçar os eixos de Y. Para traçar os eixos de Y, nós vamos utilizar as fórmulas. D1, que é igual a D3, que é igual a 2 vezes D mais a profundidade. Então, vai ser igual a quanto? 2 vezes 0,5 mais a profundidade, que é 4. Então, 2 vezes 0,5 é 1, 1 mais 4 igual a 5. A outra fórmula vai ser D2, que é igual a D4, que vai ser igual a 2 vezes D mais a largura, certo? Então, 2 vezes 0,5 mais a largura, que é 3. Então, 2 vezes 0,5 é 1, mais 3 igual a 4 centímetros, certo? Então, nós vamos começar com D1, depois D2, depois D3, depois D4, ou seja, 5, 4, 5, 4. Então, eu vou deixar primeiro D1, que é 5 centímetros, para traçar meu primeiro Y. Depois, eu vou traçar meu D2, que é 4. Depois, eu vou traçar o D3, que é 5. Lembrando que esse último, a gente só traça até o X, não traça até embaixo. E aqui tem que ficar o D4, que é 4. Conferir,
certo? Então, ficou 5, 4, 5, 4. D1, D2, D3, D4. Ok? Qual o próximo passo? Próximo passo agora é desprezar os valores de D, ou seja, os meios centímetros. Né? D era meio centímetros. Então, eu vou deixar as minhas vistas com a largura máxima, profundidade máxima e com altura máxima. Aqui na vista lateral direita, a profundidade máxima é 4 e a altura máxima é 3, ou seja, eu vou tirar meio centímetro de cada lado. E assim eu vou fazendo para todas as vistas. Na vista frontal, a largura máxima é 3 e a altura máxima é também 3. Então, despreza meio centímetro para cima, meio centímetro para baixo, meio centímetro para um lado e meio centímetro para o outro. E assim vou fazendo todas as vistas. Finalizamos, assim nós temos os locais de todas as vistas. Então, para lembrar, aqui vai ficar vista frontal, vista lateral direita, vista lateral esquerda, vista posterior e aqui embaixo a vista superior, ok?